Toda a história humana, todas existem músicas, filmes, livros, 1984, muitas que tentam enxergar como é forte quando existe um poder central. O quanto ele pode ser bom, pode ser muito ruim. Isso faz parte da nossa história, né? Os feudos, né? Os reis, tudo isso era um poder central que ditava as regras, os impostos, quem pode e quem não pode. E, na minha concepção, isso é forte demais, não dá para ser assim. E aí você pensa em democracia, aí tem aquela outra vertente, né, que vai buscar libertário, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive empresa, administrei empresa, e eu sempre fiz questão de chamar as pessoas. Então, eu sempre fiz com que as pessoas participassem de decisões, de contratação de novas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa descentralizada, vamos dizer assim. Quando você fala em financeiro e já pensa em Banco Central, quer dizer, o Banco Central ele vai determinar o que vai acontecer com a moeda daquele país. E no nosso caso, o Brasil, durante muitos anos, o Banco Central era atrelado ao governo. E aí, ainda bem, alguém conseguiu desvincular. Não pode ser política as decisões de um banco central, porque senão ele vai fazer aquilo que um presidente populista vai achar que é o melhor para o país, de políticas populistas, que pode não ser o melhor país no final, como nós estamos vivenciando isso hoje. E o Bitcoin, ele surgiu justamente para contrapor isso. Porque na época do crash de 2008, 2009, o sistema financeiro ruiu. Justamente esse poder que havia, essa centralização do dinheiro na mão de grandes bancos, de grandes pessoas, e esses caras estavam maquiando o balanço, uma série de coisas, estavam fazendo tudo errado, porque estava tudo na mão, né? Alguém controlando para não estar tudo bem, mas estava tudo errado, estava tudo mal. E o cara que é o detentor do poder, ele domina a emissão de moeda, de papel moeda. O Banco Central ele vai falar se a taxa de juros vai ser menor, vai ser maior, se vai emitir mais moeda, se não vai emitir mais moeda, se vai controlar a inflação ou não controlar a inflação. O Bitcoin surgiu para combater isso, não combater, mas para ser uma ferramenta em que não haja centralização. Não vai ter um governo que vai falar se ela vai aumentar ou se ela vai subir, se vai emitir mais bitcoins para atender algum programa milagroso de um governo. Não existe isso no Bitcoin. E o grande avanço que nós tivemos foi justamente a tecnologia de criptografia, porque aí ela permite essas informações andarem numa rede e ninguém vai lá e pega seu dinheiro. Claro que existem vários ataques, claro que existe ainda vulnerabilidade em algumas coisas, mas todo o desenho é para não acontecer, principalmente com relação ao Bitcoin. Bom, e os governos olham isso e falam, peraí, então eu vou fazer minha moeda, Central Bank Digital Currency, moeda central, moeda digital do Banco Central, pronto. Já quando eu vi isso a primeira vez, já me deu um arrepio na espinha. E aí, cada vez que eu ouço, leio, porque quando sai uma matéria, quando eu vejo alguma coisa, eu tento me inteirar, porque isso, queira ou não queira, pode ser o nosso futuro. Quer dizer, eu espero que não seja. E o que vem acontecendo? Em todos os fundamentos das CBDCs, elas têm uma característica básica. Elas vão controlar teu dinheiro, quanto de dinheiro você movimenta, para quem você movimenta, aonde você movimenta. E no caso do CBDC brasileiro, há um tempo atrás, há um mês atrás mais ou menos, um vídeo até algumas pessoas divulgaram, que
O cara falando abertamente, porque a gente quer controlar mesmo. Imagina, a gente vai poder, como sendo uma coisa boa, a gente vai poder controlar. Na pandemia, por exemplo, a pessoa não ia poder comprar alimento num raio maior que X quarteirões da casa dele. Só que daí a gente parte do ponto principal dessa história. Se eles podem controlar o que você vai comprar, aonde você vai comprar, acabou. Você não vai poder mais fazer nada. Esses dias eu vi um vídeo que ele falava justamente isso, assim, brincava da seguinte maneira, que o Banco Central mandando um reporte para o cidadão dizendo, você recebeu 2.000 X. Aí desses 2.000 moedas foram descontadas 200 para a taxa de preservação ambiental, 100 para a taxa de melhoria da qualidade do ar, 50 para a taxa de proteção aos animais, 30 para a taxa de não sei o quê, tantos para o imposto do governo, tantos para isso, você vai ter direito a receber, você tem de crédito 50 moedas que você pode gastar até o dia X. E é isso que vai acontecer. O governo vai criar impostos, ele vai cobrar direto no teu recebimento. Recebeu o dinheiro, já vai ser cobrado taxa disso, taxa daquilo, imposto disso, querendo ou não querendo, sendo bom ou não sendo bom, você tendo condição, você precisando pegar esse dinheiro para pagar outra coisa, uma conta, um remédio, alguma outra coisa, como é a nossa vida, ela infelizmente ela é cheia de imprevistos, e muitas vezes estou ainda para uma situação na vida em que teve que eu não vou poder pagar essa conta para pagar aquelas contas. Só que no caso do CBDC, não vai ser assim. Não vai ser assim. Então, o Drex, que é a tal da CBDC brasileira, é um problema. Tomara que não seja, não vá para frente. Infelizmente, os governos mais com a tendência à esquerda, eles tendem a ser mais centralizadores. A maioria dos governos de esquerda acabam se unindo, acabam tendo relação com ditadores, com ditaduras, com características de poder central. E a maioria dos governos de esquerda taxam seus cidadãos, fazem o que querem com o seu cidadão. E a maioria da direita já é libertária, já é que a pessoa tem que fazer, tem que ser meritocracia, ela tem que merecer, ela tem que trabalhar, ela tem que subir, tem que ralar para ter aquelas coisas. E aí, tem que pagar imposto? Paga imposto, mas quanto menos imposto pagar, né, para onde vai esse imposto? Ele vem de benefício de volta ou vai para político, vai para pagar a mordomia de alguém? Não tem sentido imposto para isso. E o que a gente vê é que, por exemplo, agora, com a eleição do Trump lá, já sinalizou ser contrário à CBDC americana. Sendo assim, a gente pode ter em alguns outros países do mundo, porque a força que vai mudar agora, né? A gente vinha de uma corrente mais à esquerda, agora pode vir uma corrente mais à direita, Estados Unidos, Europa, América Central, quem sabe Brasil, quem sabe outros países, e parar um pouco essa história de querer implementar coisas para taxar e controlar o cidadão. Aqui, você vai viver para ser taxado e ser controlado? Então, a gente precisa entender que o Drex é um lixo. E o ponto bom disso é que ele mostra o quanto a questão da criptografia do Bitcoin ele é fundamental, é perfeita, é linda, é muito bem pensada, é uma coisa que ainda não revolucionou, mas vai revolucionar o nosso modo de fazer transação, de fazer pagamentos, de fazer coisas na vida real, entre cartório, imóveis, esse tipo de coisa toda. Só que nós temos que fugir do Drex. Se fizer uma pesquisa no Google CBDC, tarará, Central Bank Digital Currency,
versão virtual da moeda de um país. Realizar compra, estabelecer valor, guardar para o futuro, transferir indivíduos. É uma alternativa ao dinheiro fiduciário, com alta velocidade, segurança e baixo custo. Que está em fase tarará. É diferente das criptomoedas que são criadas e gerenciadas por redes descentralizadas como o blockchain. Já os CBDC são moedas digitais emitidas e controladas por um banco central. O banco central faz o que quer com o dinheiro, como ele faz com o dinheiro fiat, com a moeda fiduciária, com o real. Aí daqui a pouco ele vai falar, olha, os CBDCs que tem na sua carteira não valem mais, o 100 não vale mais 100, vale 50. É bucha. Pegando informação aqui do Infomoney, as quatro vantagens do Drex. Inclusão financeira. Então, como a maioria das pessoas já tem acesso à internet, em países onde o setor privado não consegue atingir toda a população, quer dizer, vai pegar todo mundo. Poderia reduzir os custos de acesso ao dinheiro e serviços relacionados por parte dos sem banco. Aqueles que conseguem ficar sem usar o banco, sem mexer o seu dinheiro no banco, vão acabar tendo que estar dentro do sistema. Maior transparência. Todas as transações sejam identificadas junto ao Banco Central. Todos os participantes sejam identificados antes de realizar qualquer transação. Desintermediação do sistema financeiro. Acesso direto da população ao Banco Central. Meu Deus do céu. Operação de câmbio. Com as trocas entre moedas poderiam ser feitas em um mercado secundário global. Talvez isso aqui seja a parte menos pior. Mas aqui também fala que precisa ter práticas de KYC, né? De Know Your Customer, Compliance. Quer dizer, quem é você, quem é a tua cara, quando você ganha, onde você trabalha, o que você faz. Aqui, você vê o lenga-lenga aqui que eles falam, contam a história, tá? É fria. Se for aprovado o Drex, nós vamos ter problemas daqui para frente. Tomara que não aconteça. A tecnologia blockchain abriu os olhos do governo para ele dizer, oba, eu vou te controlar. Não pode acontecer isso.